Boa noite, gente. Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aê! Mais uma quarta-feira, mais um estudo bíblico. E aqui estamos nós para falarmos de coisa séria. Não que as outras não sejam, mas é que quando nós falamos de estudo bíblico, nós falamos de leitura contemplativa, nós falamos de ler a palavra de Deus e nos debruçarmos em cima da palavra de Deus e escutarmos a voz do Senhor e ver exatamente o que Ele tem para os nossos corações. E nós temos trabalhado desde o início do ano esse tema, levando salvação para minha casa, e nós temos pegado porções bíblicas em que alguém foi impactado pelo encontro que teve com o Senhor e fez questão de levar o Senhor para a sua casa, para que a sua família tivesse o encontro com o Senhor. Queria te convidar a fechar os olhos, para que nós pudéssemos fazer uma oração. Logo depois nós estaremos adentrando então esse nosso tema que a gente tem estudado há tantas quartas-feiras. Amém? Deus, nós somos gratos ao Senhor, somos gratos pelo Teu amor, somos gratos pelo Teu cuidado, somos gratos porque o Senhor não desiste de nós, ainda que em muitas dificuldades e em muitos momentos, nós mesmos desistimos da gente, nós mesmos nos irritamos, nós mesmos ficamos bravos e queremos chutar o pau da barraca, voltar atrás e achar que não vai dar nada certo. Mas o Teu Espírito Santo, que nos conhece como ninguém, dá um jeito de mostrar que não é por aí o caminho, acalmar o nosso coração e mostrar que olhando para o Senhor e tendo o Senhor como alvo para as nossas vidas, do alto sempre nos virá o socorro. E a gente pode confiar no Senhor, que é Senhor absoluto das nossas vidas. Obrigado por tudo, Pai. É a nossa oração, pedindo a Tua iluminação para a compreensão do texto que iremos ler nessa noite. No nome santo de Jesus, amém e amém. Então, levando salvação para minha casa, quero fazer umas perguntas para você nesse momento. E a primeira é: sua casa, ela precisa ser salva? Sua vida, sua fé, seu casamento, sua família. Existe algo dentro da sua família, da sua casa, que precisa de um milagre, que precisa ser salvo? Pensa um pouquinho. Está havendo alguma necessidade de um genuíno milagre da parte de Deus, um livramento, salvação? Eu digo isso porque às vezes nós nos encontramos com o Senhor e Deus é o preenchimento daquela lacuna que há tantos anos carregamos na vida. E quando nós estamos preenchidos com o Espírito Santo de Deus, nós entendemos a ausência que Ele faz na nossa vida. E aí nós queremos, revigorados pelo primeiro amor, falar de Jesus para as nossas famílias. E às vezes nós não somos compreendidos. E a gente fica assim meio perdido, né? Puxa vida, como é que eles não podem me compreender? Como é possível eles não entender do que eu estou falando? Então é sobre isso que eu estou falando com você nessa noite. Você percebe que há sim a necessidade desse milagre, dessa intervenção, desse livramento, dessa ação sobrenatural do Espírito Santo na sua casa? A julgar pelos atendimentos que eu faço do gabinete pastoral, no escritório, eu tenho me convencido que Satanás nunca trabalhou tanto e com tanta força para destruir os lares cristãos como tem trabalhado nos últimos dias. Tenho visto as nossas crianças sendo seduzidas, enganadas. Temos visto os casamentos enfrentando graves e dificuldades tremendas. E temos visto o divórcio entrar na igreja como um câncer, corroendo, se multiplicando, como se fosse algo natural na vida da igreja. Isso não é natural, isso é anormal. Aliás, a palavra de Deus diz que Deus não tem nenhum prazer no divórcio. Pelo contrário, Ele abomina o divórcio, o rompimento.
não é verdade? Então, queridos, o próprio fundamento dos lares cristãos nos últimos dias tem sido abalado. Isso é o resultado direto de a decadência moral e espiritual da nossa sociedade, da nossa igreja, que muitas das vezes tem sido influenciada pelos costumes, pela desenvoltura do mundo, que tem muitas das vezes nos influenciado de forma tão geral, em tantos aspectos e em tantos âmbitos da nossa vida. Então eu queria nessa noite te convidar a pensar algumas coisas a respeito de levar salvação para a nossa casa. E eu queria nessa noite, como prometi quarta-feira passada, pensar na vida de André, o irmão de Pedro. André foi um desses poucos homens de Deus que, ao serem impactados pela palavra de Deus, levou a sério o compromisso de levar Jesus para a sua casa. Amém? Então, a nossa temática nessa noite é André, o irmão que fez a diferença. Tá bom? Então vamos pensar e vamos ler o texto de Deus que está em João, que diz assim, a partir do versículo 35, João 1, 35. No dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse: vejam só, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se e vendo Jesus, que os 2 o seguiam, perguntou: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, aonde o Senhor está hospedado? Respondeu ele: venham e vocês verão. E então eles foram. Por volta de 4 horas da tarde, viram aonde ele estava hospedado e passaram aquele dia. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo, e o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e lhe disse: você é Simão, o filho de João, você será chamado Cefas, que significa Pedro. Essa pequena perícope, apenas 7 versículos, existem verdades fantásticas contidas nela, que eu tenho certeza que vai nos mostrar aspectos profundos daquilo que Deus tem para a minha vida e para a sua vida. Deixa eu só tirar uma dúvida, eu coloquei ali João capítulo 1, e eu estou achando que na verdade é Marcos. Deixa eu só tirar essa dúvida, para que eu possa me tranquilizar o coração. Só um minutinho. João. Não, é João mesmo. É João capítulo 1, a partir do verso 35. Isso mesmo, eu estava em dúvida, mas está certo a referência. João capítulo 1, a partir do verso 35, está esse texto. E então, vamos pensar algumas coisas aqui para que você entenda o que eu quero dizer, que André é um irmão que fez a diferença. E muitas das vezes você quer levar Jesus para a sua casa e você não é esse irmão que faz a diferença. Então a pergunta é: o que ele fez de tão especial? Por que ele conseguiu provocar essa diferença? O que há de especial em André? Bom, vamos tentar responder essa pergunta. A primeira diferença que havia em André é que André, ele era espiritualmente maduro. Veja bem, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos, quando viu Jesus passando e disse: vejam, é o Cordeiro de Deus. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram Jesus. Irmãos, isso aqui é de uma maturidade fenomenal. Sabe por quê? Jesus não era ninguém nesse momento do ministério. Ninguém. Jesus era um cara que estava vindo de Nazaré. Não era ninguém.
João, ao contrário, era o cara da mídia. João era o cara que estava sendo o auê de Jerusalém. João estava na boca do povo. Aliás, a Bíblia fala, se você ler os evangelistas, João estava juntando multidões no deserto. As pessoas iam para o deserto ouvir João. E André já era discípulo de João. Então, tipo assim, se o que tinha levado André a seguir João fosse a mídia, fosse o status, fosse o estar com alguém importante, o apontar para Jesus e dizer que ele era o Cordeiro de Deus, não estava dizendo nada, porque André estava muito bem acompanhado. Acontece que quando o texto narra que os dois, ao ouvirem dizer, o próprio João Batista, que ali estava passando o Cordeiro de Deus, ou seja, o Messias, os dois abandonaram o cara que estava na boca do povo. Então isso me mostra uma maturidade. Embora a Bíblia não diga, eu quero crer que André devia ser irmão mais novo de André. Porque Pedro já era casado e em momento nenhum você percebe que a Bíblia fala alguma coisa da mulher de André. Então, provavelmente Pedro, irmão mais velho, né? E outra coisa, você vê que André era discípulo de João. E geralmente esse discipulado se dava quando os meninos eram solteiros. Aliás, se a gente pudesse fazer um estudo sobre esse discipulado, você vai ver que os discípulos de Jesus, todos eles são discípulos tardios. Discípulos tardios, discípulos que nenhum outro mestre chamaria eles para ser discípulos. Entendeu? Eles não eram pessoas mais indicados para ser discípulos. Mas isso é um estudo para uma outra ocasião. Então, André era discípulo. Né? Então, André devia ser solteiro. Né? E isso mostra que ele não tinha essa responsabilidade do sustento da casa. Né? Mas ele era um cara que buscava as questões espirituais da família. Eu não sei se você já fez um estudo sobre os primórdios do Brasil, mas se você prestou pelo menos atenção nas aulas de história, e eu fiz isso porque eu era apaixonado por história, você vai ver que as famílias ricas do Brasil, lá no primórdio, ela tinha preocupação com 3 postos dos seus 3 primeiros filhos. Ou seja, se uma família tivesse 3 filhos homens, o primeiro filho tinha que ser padre, o segundo filho tinha que ser doutor, e o terceiro filho tinha que ser professor. Por quê? Porque assim você estaria bem representado nas esferas sociais e você estaria podendo ir e vir em qualquer situação. O que não foge da cultura judaica. Se você tivesse muitos filhos e você pudesse dispor algum dos seus filhos para se envolver nas questões religiosas, você era visto como alguém de respeito na sociedade. Então, quando André está seguindo João Batista, é um discípulo, isso mostra que a família de Pedro, embora uma família que não era abastada, era uma família respeitada. Isso é legal de ver. Agora veja bem, podia-se dizer que as questões de André, ele devia ser um irmãozinho menor, ele não recaía sobre ele as responsabilidades de ser alguém que ia trazer o sustento para casa, mas as questões da religião. Então as pessoas paravam para ouvir isso. Mas ele não era só um menino, um papagaio, alguém que ouvia e replicava. Você via
que ele era de fato alguém que corria atrás, que entendia, que ia buscar e que entendia das questões profundas de Deus, né? E um fato muito curioso nesse tempo era que João era de fato alguém que sabia o que estava falando, e as pessoas vinham de todos os lugares para serem batizadas por João Batista. Então, quando ele diz, esse é o Cordeiro de Deus, naquele momento, ele perde 2 discípulos maduros. Provavelmente, nós não podemos afirmar com certeza, mas ele perde André e ele perde João. Só João menciona esse fato. Entendeu? Isso mostra que André estava não atrás de fama, mas André estava atrás de salvação. André, ele não estava apenas procurando um posto para que a sua família estivesse bem representada. André era alguém que sabia o que estava fazendo quando estava com João Batista. Quando João Batista começou a pregar, e pregar um evangelho duro, que era um evangelho de arrependimento. Raça de víbora, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzir-vos, pois, frutos dignos de arrependimento. Ele acolheu essa mensagem, ele se arrependeu dos pecados, e ele foi batizado e passou a ser discípulo de João. Ele sabia o que ele estava fazendo. Então ele devia estar lá no exato momento quando João batizou Jesus. Entendeu? Então ele está percebendo o que está acontecendo. André era alguém espiritualmente maduro. Deixa eu falar uma coisa para você. Às vezes a gente quer que a nossa família receba Jesus, mas a gente foi alguém apenas escolarizado em se tratando de igreja. A gente apenas aprendeu os dogmas da igreja, aprendemos a repetir aquilo que ouvimos, nós não assimilamos a verdade. Nós não levamos as verdades para o coração. Nós não sentimos a transformação de Deus na nossa vida. Nós não estamos produzindo na nossa vida fruto digno de arrependimento. Nós ainda não experimentamos a maturidade espiritual. Aí como você pode levar salvação para a sua casa, se as pessoas ainda não estão vendo salvação na nossa vida? Você consegue me entender? O que eu estou falando? O que eu quero dizer? Mas vamos para frente um pouquinho mais. André, ele queria uma experiência pessoal. Ele queria colocar aqueles conhecimentos que ele já tinha de João, durante o tempo em que ele foi discípulo de João, confrontado com os novos ensinamentos de Jesus. Então você pode acompanhar o ministério de Jesus. André tem pouquíssimas falas. Pouquíssimas falas. Por quê? Porque André, ele é aquele cara que não é leigo no discipulado. André fora discipulado por João Batista. Então André, ele não está vivendo uma nova experiência nesse campo de discipulado. Ele já é um cara maduro. Ele está apenas vivendo agora uma experiência marcante com o Filho de Deus. Então veja que coisa fantástica. Olha o que diz o texto no versículo 38. Voltando-se Jesus e vendo que os dois o seguiam, perguntaram: o que vocês querem? E eles disseram: Rabi, que significa mestre, aonde o senhor está hospedado? Respondeu ele: venham e verão. Então foram, e por volta das 4 horas da tarde, viram aonde eles estavam hospedados. E então passaram com ele o dia. Perceba que há um desencontro de informações, né? Porque como passaram o dia, se quando perguntou para ele já era 4 horas da tarde? Parece que é um negócio estranho essas informações, né? Mas o que é legal de você perceber nisso é que a impressão que se dá
é que Jesus percebe que está sendo seguido e Jesus dá corda para esses dois rapazes irem atrás dele. Dá corda e deixa os meninos irem. Até que chega uma hora que Jesus vira e diz assim: o que vocês querem? Que negócio é esse que está me seguindo? O que está acontecendo, rapaz? E eles ficam assim meio, opa, desculpa. Não, a gente só quer saber onde é que você está hospedado. E aí, eles passam o dia com Jesus. E eles só vão chegar na casa onde Jesus está hospedado às 4 horas da tarde. Ou seja, eles passaram um dia. E nesse passar o dia, eles tiveram um encontro verdadeiro com Jesus. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu sei que a gente vai na igreja, a gente tem muito know-how, a gente tem quilometragens de igreja. Você já passou um dia com Jesus? Você pode falar como é passar um dia com Jesus? Você pode descrever como foi o dia que você passou com Jesus? Deixa eu te dar um exemplo. Se eu perguntar para você assim: você é casado? Se você fosse, você vai dizer, se você fosse, você vai falar assim: sim, sou casado. E eu vou dizer para você assim: me conta como é que foi que você conheceu a sua esposa. Você vai dar aquela respirada funda e você vai dizer assim: ah, me lembro. Bom, foi assim. E aí você vai me contar uma história de como você conheceu a sua esposa. É disso que eu estou falando. Isso é ter um encontro com Jesus. É o que esse João está falando. De como ele passou um dia com Jesus. De como eles foram descobertos por Jesus. De como Jesus olhou para trás e fragou eles espreitando Jesus. O que vocês querem? Onde o senhor está hospedado? Venham ver. É um diálogo estranho. Eles tiveram o privilégio de passar o dia com Jesus. E muitas das vezes, nós passamos o dia com a televisão, nós passamos o dia com amigos, nós passamos o dia com um astro do futebol, nós passamos o dia fazendo tantas coisas. E nós dizemos que amamos Jesus, mas nós não temos paciência de passar um dia com Jesus, sem fazer nada, ouvindo Jesus, falando com Jesus, elogiando Jesus, tendo um momento a sós com Jesus, sendo só de Jesus. A Bíblia diz que já era 4 horas da tarde, quando eles viram aonde Jesus estava hospedado. E depois continua dizendo que eles passaram um dia. Então, na verdade, é aquilo que eu tinha falado para vocês. Esse dia foi uma experiência pessoal. Qual foi a sua experiência com Jesus? Como foi? Você lembra ainda? Para quantas pessoas você já disse isso? Para quantas pessoas você já contou como foi que você se encontrou com Jesus de verdade? Que Jesus entrou na sua vida e impactou seu coração. Eu sou apaixonado com o meu encontro com Jesus, porque o meu encontro com Jesus, ele foi um encontro inesperado, né? Eu já era crente, eu já conhecia a palavra de Deus, e eu fui criado num lar evangélico, mas eu estava numa casa de recuperação, e eu já tinha cumprido dessa minha sentença de casa de recuperação, que eu tinha que ficar 1 ano lá. Eu já tinha cumprido 9 meses. E eu estava preparando a ceia de ano novo, na virada do ano, para 120 internos. Eu trabalhava na cozinha nessa época. E eles estavam já fazendo o culto da virada. Louvorzão comendo solto. Aquele climão de festa. E eu dando os últimos retoques nas mesas.
Me lembro como se fosse hoje, o ano era 1995. O ano que o Santos ganhou do Botafogo o título brasileiro. Me lembro. Entendeu? Olha que coisa fantástica. Naquele ano, quando eu acabei de aprontar todas as coisas, faltavam exatamente 15 minutos para meia-noite. E da minha cozinha, onde eu estava acabando os preparatórios, para o alojamento onde eu estava morando, eu tinha que atravessar um campo de futebol. Eu já estava tudo cronometrado. Corro lá, tomo banho, me troco e vou passar o estourar dos fogos na presença de Deus, com meus irmãos cantando, e vai dar tudo certo. Saí correndo, tomei um banho, tirei aquela nhaca de gordura da cozinha que eu tinha passado o dia fazendo a ceia de ano novo. Me troquei, me perfumei. Quando eu estou descendo, aquele breu, no meio do campo, começou a estourar os fogos. Aquele breu, o campo iluminou, os fogos começaram a estourar. E de repente eu senti no meu coração como se fosse uma voz dizendo para mim assim: você sabe que vai ser sempre só nós dois, né? Você está indo para lá, igreja lotada, todo mundo confraternizando, mas nessa caminhada vai ser sempre só nós dois. É disso que a gente está falando. É de um encontro pessoal, uma experiência única. Gente, eu já era evangélico uma vida, nasci num lar cristão, mas aquele encontro nunca saiu da minha mente, nem do meu coração, porque foi o dia que Jesus disse: você é meu. E eu entendi que eu era dele. Como é que foi? O dia que Jesus falou: você é meu. E ninguém mais pôde tomar você da mão de Jesus. Você me entende? Mas vamos para frente. André era um cara comprometido com o reino. Olha lá. André era irmão de Simão Pedro e era um dos dois que tinham ouvido o que João dissera e que havia seguido Jesus. O primeiro, olha isso, grava isso. O primeiro que ele encontrou foi Simão, o seu irmão. E lhe disse: achamos o Messias, isso é, o Cristo. Agora, identificamos já com um irmão famoso, né, que será lá no futuro, né, num outro momento. Ninguém sabe, mas ele está voltando para casa com o coração ardendo. Ele não sabe que o seu irmão vai ser o grande Pedro. A única coisa que ele sabe é que a vida dele nunca mais vai ser a mesma, porque ele acabou de passar um dia com Jesus. Você consegue entender isso? Ele acabou de ter o melhor dia da sua vida. André está radiante, André está vibrando. André está igual aqueles dois discípulos no caminho de Emaús, quando eles voltam à meia-noite para contar para os discípulos que eles passarão o dia andando com Jesus. E quando eles voltam à casa onde os discípulos estão, para dar notícia que eles passaram a noite com Jesus, o dia andando com Jesus, quando eles pisam na porta da casa, alguém estraga e fala assim: Jesus ressuscitou e já apareceu para Pedro. Irmãos, eles acabaram de virar a madrugada andando para dar notícia de que eles tinham passado o dia andando com Jesus e só descobriram isso quando entraram em casa e que partiram pão e que Jesus orou. E eles falaram, nosso coração ardia, quando no caminho Jesus falava a palavra de Deus e nós entendíamos. Nós passamos o dia. E aí eles pisam na casa para dar esse testemunho. Alguém fala: Jesus ressuscitou e já apareceu para Pedro.
Tipo assim, pode voltar. Mas eles não voltam. Eles dizem, apareceu para Pedro? Pode ter até aparecido. Mas com a gente ele passou o dia com a gente. E eles vão contar para eles como é que foi esse dia. E tudo que Jesus ensinou. E como é que foi o intensivão deles. Enquanto eles estavam contando como é que foi aquele dia maravilhoso. De repente entra alguém glorioso. E o recinto enche de luz. E ouve-se uma voz assim, ó. Pai seja convosco. Você está entendendo, irmãos? Quando você entende que você foi impactado por Deus. Quando você entende que Jesus entrou na sua vida e mudou a sua história. Quando você entende que Jesus acabou de te dar o melhor dia da sua vida. Você volta para casa e leva Jesus para casa, meu amigo. Você está comprometido com o reino. Você não é mais o mesmo. Você é outra pessoa. Então o texto diz que o primeiro que ele encontra é Pedro. E aqui, o texto não fala nada sobre o relacionamento deles. O texto não fala de estratégias. Não fala, vou falar com o pai, porque o pai é o mais velho da casa. Não. Ele só tem uma palavra. Eu achei o Messias. Eu achei o ungido. Eu achei aquele que nós estamos esperando a vida inteira. Eu achei aquele que há de redimir Israel. Eu achei aquele de quem as profecias falaram a vida inteira. E ele já mudou minha vida, Pedrão. Vamos lá para você conhecer ele? Eu sei onde é que ele está. Eu vi a casa que ele está. Você topa ir lá, Pedrão, agora. Nós vamos lá agora. Você quer ir lá? Quando Jesus entra na sua vida, quando Jesus muda o seu coração, você se compromete com o reino. E quando você se compromete com o reino, não tem hora da noite, não tem dia certo. Só tem o compromisso de falar o que Jesus fez com você. E o que Jesus pode fazer com a pessoa que você está falando. Então, eu até brinquei aqui dizendo assim, quando André falou assim, achei o Messias. Pedrão falou assim, eu nem sabia que ele estava perdido. Ou então talvez o Pedrão deve ter pensado assim, ai meu Deus, lá vem o André de novo. Quando ele achou João Batista, ele achou que João Batista era o Messias. Aí agora achou um novo Messias. Lá vem ele. Oh meu Deus do céu. Esse cara está precisando é casar. Ou talvez ele deve pensar assim, ih, o que foi? Trocou de mestre agora, né? Oh, essa juventude, eu vou te contar uma coisa para você, viu? Mas não. O Pedro não fez nada disso. Sabe o que a Bíblia fala que Pedro fez? Pedro deu um voto de confiança. Sabe por quê? Pedro viu que alguma coisa mudou na vida do André. Porque é aquilo que eu tinha falado para você. Não adianta você vender um produto que você não comprou. Imagina eu tentando te vender um produto que eu não comprei. Imagina eu falar para você assim, olha, eu queria vender para você o melhor smartphone que existe. Olha, eu estou trabalhando nessa empresa e esse smartphone, olha, você precisa de ver as vantagens de tê-lo. E fora isso, é um preço excelente. Olha, tantas coisas. Sua vida vai mudar. Aí você olha para mim e fala, nossa, Jonas, que legal. Estou vendo que você está falando com tanta propriedade, você conhece mesmo. Posso te fazer uma pergunta? Esse telefone que você tem no bolso aí, é um desse? Aí eu falo, não, é o da concorrência. Você compraria o que eu estou te oferecendo? Não, né? Porque como é que eu posso te oferecer uma coisa e ter outra? Como é que eu posso falar que Jesus muda a sua vida se não mudou a minha? Como é que eu posso falar para você que eu estou te oferecendo um produto que vai mudar a sua vida se não mudou a minha? Como é que eu posso falar para você
que Jesus pode trazer felicidade para o seu coração, se a minha vida é chorar pelos cantos? Como é que eu posso falar para você que Jesus é capaz de transformar o coração de qualquer pessoa, se você olha para a minha vida e o meu coração não é transformado? Isso se chama propaganda enganosa. E você não é idiota. Você não vai acreditar no que eu estou falando. Porque você não vai ver que o que eu estou falando é verdade da minha vida. Mas, irmãos, olha o que diz o texto bíblico. E o levou a Jesus. Jesus olhou para ele e disse: você é Simão, o filho de João. Você será chamado Cefas, que significa Pedro. Então, para a gente concluir o nosso estudo, eu queria dizer para você que André, ele levou salvação para casa, porque André sabia que Deus constrói histórias. O que eu quero dizer com isso, irmãos? Guarda isso. Deus constrói histórias com S. Porque o que Ele está fazendo na minha vida, eu posso contar para você, e a minha história pode até motivar você. Mas Jesus é de uma capacidade infinita de possibilidades. Ele não precisa replicar a minha história na sua vida. Ele tem uma história novinha para criar na sua vida, para construir na sua vida, para fazer nova na sua vida. Deixa eu te dar um exemplo. Aqui está uma das lições mais importantes e mais maduras para a gente aprender, se a gente quiser levar salvação para a nossa família. Primeiro, André levou Pedro para Jesus. Não levou para a igreja. Ele levou para Jesus. Por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente leva as pessoas para a igreja. Não leva para Jesus. Levar uma pessoa para uma instituição é ensinar religião. É ensinar meio de alcançar Deus. E deixa eu ser bem sincero com você. Você pode tentar, meu amigo, com todas as forças que você tiver. Você vai morrer velho, cansado, frustrado e sem alcançar. Porque a Bíblia diz, não fostes vós que escolhestes a mim, mas foi eu quem escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e dê fruto, e que o vosso fruto permaneça. Ou seja, o máximo que você pode é levar alguém para Jesus, para que Jesus convença essa pessoa que pode construir uma história na vida dele. Então veja bem, perceba que a função dele era única, levar até Jesus e deixar Jesus tocar no coração. Ele não ensinou um hino, ele não ensinou ler Bíblia, ele não ensinou nada que Pedro, olha, Pedro, presta atenção, eu vou te ensinar lá, mas quando você for falar com Jesus, reverência, curva até a metade, não pergunte nada, porque a gente tem essa mania. A gente vai levar alguém na igreja e a gente quer antes dar um tutorial de como a pessoa deve se portar na igreja, para que ela seja admissível. Meu irmão, pelo amor de Deus, deixa Deus fazer a obra. Você não acredita que é Deus que está nesse negócio, rapaz? Deixa Deus fazer a obra, só. A gente fica tentando ajudar o Espírito Santo. Deixa eu te falar uma coisa, Jesus não precisa da sua ajuda não, filho. Olha que coisa fantástica. Deus construiu uma história linda na vida de André. E construiu outra maravilhosa na vida de Pedro. Os dois eram irmãos, saíram da mesma mãe, mas eram outra história. Porque Deus tem pluralidade, multiplicidade. Deus pode fazer infinitas
misturas e tudo sair perfeito. Então, não tem que se recomendar nada. Deixa Deus fazer o sobrenatural dele de forma maravilhosa e magistral, como só Ele sabe fazer. Outra coisa maravilhosa é que Deus age de maneira totalmente diferente de Pedro e de André. E aí você tem que ter maturidade, meu irmão. É por isso que antes da gente levar alguém para Jesus, a gente tem que ter Jesus. Porque senão você perde aquilo que você acha que você tem. Deixa eu tentar te explicar. Vamos lá. Enquanto com André, que já era discípulo de João Batista, estava espreitando Jesus, Jesus olha para ele e fala: o que você quer? Gente, vamos ser sinceros. Se Jesus vira para Pedro e fala: o que você quer? Pedro fala: eu não quero nada com você não, rapaz. Se toca no que você quer. Quero nada. Estou indo embora. Jesus não fala para Pedro o que você quer. Jesus fala para André: o que você quer? E André fala assim: eu só quero saber onde é que você está hospedado. Porque realmente André queria alguma coisa. Pedro não queria nada. Pedro foi motivado aí. Vamos lá ver, eu achei o Messias. Pedro está no vácuo, acreditando na conversa do seu irmão. Vamos ver. E quando ele chega lá, ele vê mesmo. Porque quando ele chega lá, Deus trata Pedro totalmente diferente. Deus não fala: o que você quer? Igual falou para André. Deus olha para Pedro e fala assim: você é Simão. Você é o filho de João. Aí, Pedrão, vou mudar seu nome, viu, Simão? Você vai ser o Pedroca. Você vai ser o Pedrão. Você vai ser meu braço direito, bicho. Pedro falou: quem que é esse cara aí, cara? Como é que ele sabe essas coisas de mim? Entendeu? O que eu quero dizer é que quando Deus começa a construir histórias, Ele faz de jeitos magníficos. E a abordagem que Ele teve com você, Ele não precisa ter comigo. Ele não precisa levar você num campo de futebol meia-noite, com fogos estourando, para você perceber que vai ser só você e Ele a vida inteira. Ele pode fazer isso com você no seu quarto. Ele pode fazer isso com você agora, enquanto você assiste essa live. Ele pode fazer isso com você enquanto você dirige. Mas você precisa saber dessa verdade. Jesus constrói histórias. E Pedro sabia disso. E André sabia disso. Porque André podia dar um chilique agora. Dizer: opa, ô Jesus, o que é isso? Comigo você perguntou o que eu queria. Quase me pôs para correr. Agora, meu irmão, só porque é o mais velho, você já vem todo cheio de intimidade com ele. O que está acontecendo? Ô Jesus, o senhor faz acepção de pessoas, é isso? Você está vendo como é que Deus é maravilhoso? Deus sabe quem é o filho da paz. Deus sabe quem Ele toca primeiro. Deus sabe quem Ele chama primeiro. Deus sabe por onde Ele começa a construir a história. Veja, não há ciúmes por parte de André. Não há eu cheguei primeiro, eu conheci o mestre antes. Não. Ele sabe que Jesus tem uma história para cada um de nós. Ele sabe que nós somos únicos. E Ele deixa Jesus construir a história na vida de Pedro, assim como já tinha construído na vida dele. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a história que Jesus tem construído na sua vida? Você já começou a sonhar com as histórias que Deus vai construir na sua família? Na vida da sua esposa? Na vida dos seus filhos? Na vida dos seus pais? Na vida do seu irmão? Eu acredito que Deus veio para as famílias, porque essa foi a primeira instituição que Deus criou.
Não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira. Isso é um sonho de Deus. O homem e a mulher, como família, ganhando esse mundão e fazendo a diferença. Eu espero do fundo do meu coração que Deus tenha falado com você. Espero do fundo do meu coração que André sirva de experiência, de inspiração, de exemplo, para que você leve salvação para sua casa, assim como André levou para Pedro, Pedro levou para casa e a família dele nunca mais foi a mesma. Eu acredito demais que as coisas podem mudar quando a gente abre o coração para as coisas lindas que Deus tem para fazer na nossa vida. Amém? Posso orar por você? Então, feche os seus olhos, abre o seu coração. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor é um construtor maravilhoso de histórias. O Senhor tem feito coisas fantásticas. E eu sei que o Senhor vai continuar fazendo isso sempre, porque isso faz parte de quem o Senhor é. Isso faz parte da sua índole. Isso faz parte do seu caráter. O Senhor mesmo disse que veio salvar e buscar aquele que estava perdido. Isso inclui as famílias. Isso inclui as pessoas que nós amamos. Por isso, Pai, em nome de Jesus, toca o nosso coração. Nos ensina, Deus, a usar quem somos para alcançar as famílias que o Senhor nos fez pertencer. A nossa família de origem, a família do nosso cônjuge e a família que construímos com o nosso cônjuge. Então, Deus, em nome de Jesus, que a gente seja bênção aonde quer que o Senhor nos coloque. Obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu cuidado e obrigado por tudo quanto o Senhor já tem feito. É a nossa oração. Em nome santo de Jesus. Amém e amém. Queridos, então só para a gente lembrar, né? A gente orou e eu nem terminei aqui, ó, aprendendo e vivendo como André, né? Finalzinho aqui, ó, eu pensei só algumas frases para você guardar no seu coração aqui, ó. Ouvindo-o dizer isso, os 2 discípulos seguiram com Jesus e passaram aquele dia com ele. Essa foi a primeira frase. Segunda frase, o primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão. Ele disse, achamos o Messias. E a última, e o levou a Jesus. Então, essas frases que eu pensei, eu achei que seria interessante para servir de diretrizes e para a gente guardar no nosso coração aí, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, que a gente possa sempre deixar tudo como André fez e seguir Jesus. Segundo, que o nosso maior desejo seja passar um tempo com Jesus. Terceiro, que a gente fale sempre de Jesus com a primeira pessoa que a gente achar, que a gente não fique escolhendo o melhor dia, a melhor estratégia. Simplesmente fale, ó, achei o homem que mudou a minha vida. E deixe o Espírito Santo agir. Eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença incrível. Quarto, que a gente sempre leve o interessado a Jesus, sem tutorial, tá? Deixa Jesus agir. E por último, quando a gente faz isso, com essa simplicidade, a intervenção de Deus alcançará a minha família, a sua família, e a gente vai poder louvar a Deus na eternidade com aqueles que a gente ama. Amém? Então, ó, amanhã continua o nosso devocional diário, uma palavra de Deus para a nossa alma, tá bom? 19h30. Nós temos trabalhado aos domingos com essa série, né? Uma família rumo à excelência. E os milagres de Jesus, todo domingo de manhã, na Escola Bíblica Dominical, nós temos estudado os 35 milagres de Jesus. Não esqueça que todo sábado à noite nós temos Samba na Chapa. Muito bom louvar a Deus junto com você. Deus abençoe você, sua família. Um beijo no seu coração. Tudo de bom. Até mais. Deus abençoe.